Pessoal, tudo na paz? Irmão Alex, para dar continuidade aqui nos estudos bíblicos. Que o Eterno Criador nos abençoe grandemente. Nós estamos fazendo a citação desse livro, O Cristianismo através do Século, uma história da Igreja Cristã. Muito bom, um livro histórico, né? Traz história aí do passado. E hoje nós vamos falar sobre um personagem bastante importante aí na história da Igreja, que é João Hus. Então vamos lá? 1373 a 1415. Quando o Ricardo II da Inglaterra se casou com Ana na Boêmia, os estudantes dessa região começaram a ir à Inglaterra para estudar. Ao retornar para a Boêmia, levaram consigo as ideias de Wycliffe. Olha aí, ó, o do vídeo passado, as ideias dele sendo propagadas aí, né? E as pessoas abraçando. Olha a importância do outro lá. Então, João Hus, pastor da Capela de Belém, de 1402 a 1414, que estudara na Universidade de Praga. Ensinaram nela que chegaram a ser seu reitor em 1409. Leu, adotou as ideias de Wycliffe. Sua pregação dessas ideias coincidiu com o surgimento de um sentimento nacionalista boêmio contra o controle da Boêmia pelo Sacro Império Romano. Hus se propôs a reformar a Igreja Romana na Boêmia de modo semelhante a linhas das ideias defendidas por Wycliffe. Então, ele morava em Boêmia, ele achou interessante, né, reformar a Igreja. Interessante, né, reformar. Ele não queria abrir um novo movimento, uma nova igreja, né, instituição igreja. Ele queria reformar, ele queria tentar fazer com que eles voltassem os moldes da igreja ali do Novo Testamento, né? Então, suas ideias provocaram a inimizade do Papa e ele recebeu a ordem de comparecer no concílio de Constança com o salvo-conduto do imperador. Então, as ideias deles já começou a incomodar algumas pessoas. Quem? O Papa. O salvo-conduto, porém, não foi respeitado. As suas ideias, como as de Wycliffe, foram condenadas, né? Então, eles fizeram, né, uma forma de condenar todo mundo que trazia essa ideia de fazer com que a igreja ande segundo a igreja lá do Novo Testamento. É muito esquisito isso aqui, pessoal. Como se recusasse a se retratar, foi queimado na fogueira, por ordem do concílio, mas seu livro de Eclésia, em 1413, sobreviveu a ele. Então ele foi queimado na fogueira. Interessante que todos os que se levantaram, né, a andar segundo os ensinamentos dos apóstolos foram queimados. E isso aqui foi em 1413. Né? E isso aí nós temos que começar a pensar. Né? Isso que a igreja fez estava de acordo com os ensinamentos do Messias. Ele só queria fazer com que as pessoas voltassem às práticas dos irmãos lá no início, do Messias, dos apóstolos. Ele só queria isso. Por que queimaram o cara? Né? Não tem sentido nenhum. Fizeram a mesma coisa com os apóstolos, mataram todos. Né? Isso aqui é algo muito, muito estranho. Vamos continuar, pessoal. Os perseguidores, porém, destruíram o corpo dos homens, mas não podiam destruir ideias, e as de Hus foram disseminadas por seus seguidores. Seus discípulos mais radicais, conhecidos como taboritas, rejeitaram tudo na fé e na prática da Igreja Romana
que não se encontrava na Bíblia. Então, eles foram chamados de radicais, né? Mas é interessante, eles rejeitaram tudo. Um exemplo, todos os ensinamentos da igreja naquele período que não estavam ali no Novo Testamento, eles rejeitaram. Estavam errados, né? Um exemplo, o Messias ensinou algo, a igreja está ensinando algo diferente. Não, eu não faço. As pessoas têm que ter a livre escolha. E nesse período aqui, não. Vocês tinham que fazer aquilo que a igreja ensinava. Não estava nem aí para o que estava escrito na Bíblia, no Novo Testamento. O que tinha ali, a autoridade maior, era o que a igreja ensinava. Mesmo que estava contrário o que estava no Novo Testamento. Isso aqui, pessoal, a pessoa tiver um pouco de cérebro e de entendimento, né, ela vai começar a perceber que tem coisa errada. Não, eu vou fazer aquilo que o Messias ensinou, que os apóstolos ensinaram, né? Eu vou fazer aquilo, não vou fazer nada que instituição manda eu fazer, não. Então as pessoas têm que ter essa decisão, nós somos livres. Os ultraquitas achavam que apenas aquilo que a Bíblia de fato proibia deveria ser erradicado e que os leigos deveriam receber também o pão quanto o vinho na ceia, né? Então, você vê que na ceia, normalmente os leigos não recebem o pão e o vinho. Isso é verdade até hoje, né? Só recebe quem toma o vinho e o pão. É somente o sacerdote ali que está celebrando, né? Então os leigos só recebem só uma parte, né? Tu vê que essas ideias aqui, elas foram abraçadas pela Reforma Protestante, né? Na Reforma Protestante, eles já, tanto o vinho como o pão, eles fazem uso, né? Então, olha onde surgiu aqui as ideias, né, do pão e do vinho ali no momento do culto. Alguns dos grupos taborita formaram aquilo que ficou conhecido como Irmãos Unidos, ou Irmãos Boêmios, em meados do século XV, no século XV, pessoal. Foi desse grupo que saiu a Igreja Morávia, que existe até hoje. Então, tu vê, né? Um movimento que aconteceu para fazer a reforma da igreja, acabou criando um movimento, porque a igreja não aceitava reformas, né? Então, é interessante. Aquilo que está na igreja hoje, século XXI, foi coisas que aconteceram dos papas passados. Se foi algo errado, mesmo que foi errado, continua fazendo. É o que eu vejo que deveria acontecer de fato, uma reforma das doutrinas da igreja. Aí você vê, isso aí está até fugindo aqui um pouco aqui, você vê uma pessoa no século XXI dizendo que a Bíblia está desatualizada e que tem que ter um novo livro, né? Então, olha o problema aí. Olha o problema saindo, mais heresias vindo, né, dessa instituição perigosíssima, viu? Tem que tomar muito cuidado, porque é ensinamentos que não vêm do Pai. Porque se viesse, eles aceitavam esses ensinamentos dessas pessoas que queriam voltar, eles somente queriam fazer aquilo que o Messias ensinou aos seus apóstolos, só isso, né? E eles não aceitaram, foram condenados e foram mortos. Então, para concluir aqui, está quase terminando, a Igreja Morável tornou-se mais tarde uma das igrejas de maior visão missionária da história do cristianismo. Juan Amos, 1592 a 1670, o grande e o progressista educador evangélico, foi um dos irmãos. Ele escreveu grande didática acerca da educação. Pode-se dizer que Hus influenciou indiretamente a Wesley, porque foram os moráveis que ajudaram Wesley a encontrar a luz em Londres.
Os ensinos e o exemplo de Hus foram uma inspiração para Lutero quando enfrentou problemas semelhantes na Alemanha de seus dias. Beleza, pessoal? Então tá aí Johann Hus, muito bacana, interessante essas informações. Então hoje você vê algumas doutrinas da igreja evangélica, tá aqui, ó. Uma das ideias desse Johann Hus aqui está hoje principalmente nas igrejas protestantes, né, nas igrejas evangélicas. E a importância da gente estudar a história, né, saber, né, quando iniciou, por quê. Né? Então você vê uma igreja X falando mal da outra igreja, a gente não devemos falar em mal das instituições, né? Agora nós temos que apontar os erros, apontar aquilo que não está de acordo com os ensinamentos do Messias. Isso aí eu concordo em estar mostrando, né? Então isso aqui são informações históricas, não estou inventando nada, né? Se por acaso alguém não gostar, não tem jeito, né? Porque isso aí está na história. Está na história da igreja. Beleza? Fique na paz, que o Criador eterno nos abençoe grandemente. Até mais.